Olá, estamos de volta com a nossa segunda parte da nossa aula de livros históricos e hoje nós estamos abordando a lição 9 e 10, que tem como conteúdo o livro de Neemias e o livro de Esther. Então, agora do capítulo 8 ao 13, nós vamos ver uma consagração nacional e também um avivamento e renovação espiritual. É interessante que ao olhar, esse avivamento que vai acontecer, que nós vamos descrever aqui do livro de Neemias, os aspectos, ou seja, os elementos para essa renovação e esse avivamento espiritual são os mesmos que são necessários ainda hoje, na vida daqueles que querem um reavivamento e uma renovação espiritual. Então vejamos. Os capítulos finais do livro de Neemias apresentam um cenário de avivamento e consagração nacional, iniciado pela leitura pública da palavra no capítulo 8, como nós vimos, sob a liderança de Esdras, o escriba. O povo se reúne na praça perante o portão das águas para ouvir a palavra de Deus. A leitura foi acompanhada de explicações, para que todos compreendessem, porque lembra que eu disse, o povo que estava ali já não falava mais o hebraico, falava o aramaico, então precisava de explicações, porque o povo não falava mais o hebraico, mas só os sacerdotes, a classe sacerdotal, que os sacerdotes levitas ainda não falavam. Então, conforme eles liam o livro que estava escrito em hebraico, trazia a explicação para eles. Por isso que diz a necessidade da explicação. A reação do povo, chorando ao ouvir as palavras da lei, reflete uma profunda convicção de pecado. Olha aí, o elemento para renovação e avivamento, convicção de pecado. Contudo, Neemias, Esdras e os levitas os encorajam a se alegrar, pois a alegria do Senhor é a nossa força, como nós lemos lá no capítulo 8, verso 10. Este momento marca o início do avivamento, com a centralidade das Escrituras na restauração espiritual. Veja que é interessante isso, No período da Reforma, dos itens, que trouxe uma renovação espiritual naquele período, no século XV, século XVI, foi justamente um retorno às Escrituras. Então, olha como vai se construindo a questão dos elementos necessários para um avivamento e uma renovação espiritual. Olha aí, centralidade nas Escrituras, convicção de pecado. Então, olha só, no capítulo 9, a consagração continua com uma confissão pública de pecados. Olha aí, confissão de pecados. O povo separado dos estrangeiros confessa suas transgressões e reconhece a fidelidade de Deus ao longo da história de Israel. A oração registrada neste capítulo é um resumo da relação entre Deus e Israel, exaltando a misericórdia divina mesmo diante das constantes infidelidades do povo. Olha como essa oração ela tem muito a ver, é bem parecida no sentido assim da história que ela conta com a oração do Estevão. Estevão, ele no seu discurso ali, ele falou a história de Israel. E aqui, os israelitas vão orar, eles começam também orando, falando a história. Quer ver? Vamos conferir aqui alguns versos, a partir do verso 5. Olha como a oração deles vai recordando a história. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor.
Aí, ó como começa a oração. Tu só és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto nele há, e tu os guarda em vida. A todos e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos, e a todo o povo da terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. E lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia como uma coluna de nuvem, de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho para onde haviam de ir. Então veja que, se você continuar lendo a oração que vai até o verso 37, é uma recordação, como diz aí o texto, é um resumo da relação entre Deus e Israel, exaltando que durante a história o povo muitas vezes errou, mas Deus, com a sua misericórdia, mesmo diante dessas constantes infidelidades, Deus sempre perdoou o povo e ajudou o povo a se levantar. Bom, essa confissão coletiva demonstra a importância da humildade e do reconhecimento da graça de Deus como fundamentos para um verdadeiro avivamento. A aliança renovada, descrita em Neemias 10, evidencia o compromisso do povo em viver de acordo com os preceitos divinos. Os líderes, sacerdotes, levitas e o povo assumiram um pacto de obedecer à lei, comprometendo-se a praticar o culto correto, guardar o sábado e sustentar o templo. Esse compromisso é um reflexo da transformação que ocorreu durante o avivamento, mostrando que a verdadeira consagração resulta em ações práticas e mudanças de vida. E mudanças na vida cotidiana. A renovação espiritual não era apenas emocional, mas se traduzia em obediência e organização. Então veja os elementos, se voltou à palavra, confessou o pecado, se predispôs a obedecer, e a ter uma vida obedecendo aos mandamentos de Deus. Aconteceu a renovação, aconteceu o avivamento, e o resultado disso é o quê? Ações práticas que apontaram a mudança de vida na vida daquele povo. Tanto que, como eu disse, eles nunca mais foram idólatras depois do cativeiro babilônico. Bom, nos capítulos 11 a 13, vemos o esforço para assegurar que a renovação espiritual fosse sustentada. Isso inclui a repopulação de Jerusalém, a dedicação dos muros e a restauração dos serviços no templo. Ou seja, estava tudo novamente voltando à normalidade. Contudo, o capítulo 13 mostra que o avivamento precisava ser constantemente mantido. Neemias retorna a Jerusalém e enfrenta desvios nos compromissos assumidos, corrigindo práticas erradas e reafirmando a necessidade de fidelidade a Deus.
A aplicação contemporânea é clara. O avivamento autêntico não é apenas um evento, mas um processo contínuo de renovação e vigilância espiritual, alicerçado na palavra de Deus e na santidade devida. Veja, Neemias ele volta para o palácio, né? Depois de um tempo ele retorna novamente para Jerusalém. Quando ele chega, né, muita gente, né, que havia, né, feito um pacto, um compromisso de mudança, né, realmente não fizeram aquilo, retornaram alguns pecados. Neemias teve que acertar a casa junto a estes para que pudesse dar continuidade a obra de Deus ali na restauração do povo novamente na sua terra em Jerusalém. Bom, como uma aplicação para nós, né, nesse último parágrafo, veja aí, hoje somos desafiados a buscar o mesmo avivamento e consagração em nossas igrejas e comunidades. Primeiro, olha aí, reconhecendo nossos pecados, renovando compromissos com Deus e vivendo de maneira coerente com a sua palavra. Assim como em Neemias o avivamento começa com o retorno às Escrituras e se manifesta em mudanças práticas e duradouras na vida do povo de Deus, assim também somos nós, se quisermos um verdadeiro avivamento, né? Retorno à palavra, confissão de pecado, né? E renovação de aliança, ou seja, renovação do compromisso e viver na prática realmente essa mudança. Então, o livro de Neemias trazendo aí muitas lições importantes. Leia o livro de Neemias, são 13 capítulos, é muito rápido para você poder ler. Leia juntamente com o nosso livro base, juntamente com os nossos slides, para que essa compreensão seja mais aprofundada. É lógico que aqui nós estamos estudando de uma forma bem sintética, não é? Daríamos para aprofundar muito mais, mas a gente não faz isso porque aqui a gente está dando, né, uma visão de leitura, né, para você seguir. Então aí você tem que ser um pouco autodidata para você desenvolvendo esse estudo, né? A explicação, né, ela nos ajuda a abrir a nossa mente e ter uma compreensão. Agora, o desenvolvimento do aprendizado, o desenvolvimento pedagógico você vai ter que fazer a sua parte, porque senão, né, não tem como. Tá? E as dúvidas você vai marcando para a gente, quando retornar às aulas, né, nós tirarmos as dúvidas para vocês. É esforço, dá trabalho, mas se quiser aprender e desenvolver uma espiritualidade mais centrada na palavra, com mais compreensão, tem que ter esse esforço. Vamos agora para o livro de Esther. Bom, o livro de Esther é um daqueles tesouros, né, poucos explorados nas Escrituras. Isso não se aplica aos judeus, né, pois eles utilizam o livro com frequência, em especial na festa do Purim, que é uma festa comemorada até hoje, né? Aliás, o livro tem como objetivo, olha aí, revelar a origem desse evento, que se tornou uma das festas regulares no calendário judaico. A história vai acontecer em torno de Esther, né, que era uma judia órfã, que morava em território de domínio persa, Suzã, né, e fazia parte da diáspora. O que é a diáspora? Quando houve, né, os dois períodos do cativeiro, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, né, nessas deportações, muitos judeus, né, fugiram, foram para outros países, para outro lugar, ou seja, se espalhou judeu para tudo quanto foi lugar, tudo quanto foi nação. E esse movimento, né, que ocorreu é chamado de diáspora, que significa dispersão, né? Se espalhou judeus para todo canto, tá? Bom, isto é, era descendente de judeus que se espalharam entre as nações na época do exílio. Aí também a explicação escrita. Foi elevada ao posto de rainha da Pérsia e foi usada por Deus, meu pai, saiu em letra minúscula ali, perdoe, para impedir que seu povo fosse destruído
por causa do plano maligno de Amã, ministro do rei persa Assuero. O primo de Esther, Mordecai ou Mardoqueu, né, dependendo da sua tradução, recusou-se a se curvar diante de Amã, o que causou indignação no ministro e o fez decidir-se pelo plano de extermínio em massa dos judeus, né? A trama de Amã voltou-se contra ele mesmo. Então, o enredo da história, né? É um livro que você não vai encontrar o nome de Deus escrito, mas a ação de Deus, ela está muito clara do início do livro até o fim do livro. As especificidades, né, do livro de Esther. Entre outros aspectos, o livro de Esther relata a história de uma moça judia que sai da condição de exilada e desconhecida para de rainha e mulher mais influente do reino da Pérsia. Olha que história linda, né? De lá de baixo, né, Deus leva lá em cima. Isso te lembra de outros personagens? José, lá embaixo, de lá de baixo, vai lá para cima, né? Podemos falar até de Davi. Davi estava lá embaixo, né? E Deus pegou e levou ele lá para cima. Deus tem essas coisas, né? Deus faz isso na vida de muitas pessoas, não somente na história, né? Nas histórias bíblicas, mas na história secular nossa hoje. Quantas pessoas estão lá, né? Ninguém dá nada por eles, e Deus tira lá daquele mundo terrível. E eu posso me colocar nesse ponto, porque eu estava lá perdido, 18 anos nas drogas, jogado na rua, né? Caído, né? Ninguém queria saber, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Aí Deus vai lá e fala assim: vem cá, vou tirar você aí, né? Desse fundo de poço, e hoje, né, me trouxe aí. Sou um pastor e sou professor, estou ensinando você a palavra de Deus. Então, Deus faz essas coisas na vida das pessoas para cumprir os seus propósitos, porque assim como os personagens bíblicos cumpriram propósitos maiores, né, para Deus, porque ali está o desenrolar da história da redenção, nós hoje também, né, somos tirados lá do lamaçal do pecado, lá debaixo da humilhação, e Deus nos eleva para que nós venhamos a cumprir os seus propósitos. E no caso da minha vida, estou dando meu exemplo, estou aqui, né, cumprindo a vontade de Deus, que é ensinando a palavra de Deus para você, ok? Então vamos lá. É também uma narrativa, a narrativa de uma conspiração arquitetada por ministro de Estado chamado Amã e da libertação do povo judeu pela rainha Esther. Um outro tema importante aí, ó, conspiração arquitetada, né? Irmão, sempre, né, o povo de Deus sempre vai ter inimigos e sempre vão acontecer conspirações arquitetadas, né, por diversos tipos de pessoas, mas Deus é aquele que nos garante. Bom, Esther é um nome tanto persa como grego, ou Hadassah, né, que é o nome hebraico. É da tribo de Benjamim, e então é introduzida, e graças à sua perspicaz influência evitou o aniquilamento, né, do povo de Deus. Amã foi enforcado e Mordecai reforçou sua posição de líder dos judeus do Império Persa. Eu acredito que você já deva ter lido, né, o livro de Esther, que é um livro bem curtinho, né? É um livro aí que vai apresentar 10 capítulos, né? Então, é muito fácil para ser lido. A composição, veja aí, não sabemos quem escreveu, não se tem assim exato quem que escreveu, que a pessoa não assina, né? Mas está claro que foi um judeu, né? E esse judeu, esse escritor, ele também tinha conhecimento dos costumes persas, então tudo indica que foi alguém que viveu nesse período, né? E que tinha aí também os conhecimentos dos costumes persas, porque viveu pessoalmente nesse contexto. Mas não podemos dizer que é fulano e ciclano, porque a Bíblia não dá o nome exato do seu escritor.
Bom, como todos os livros, né, que nós lemos, o tema, tá? Então, o livro é uma demonstração da soberania e do cuidado de Deus para com o seu povo e o livramento dos judeus de uma cilada por intermédio da rainha persa, né, que é Esther, que era de origem judia. Tá? Então, essa aí. E também, né, irmãos, para deixar às futuras gerações, né, principalmente para os judeus, a origem da festa do Purim, né, que é comemorada até hoje. Então, esse livro tem essa temática, né, e esse objetivo, né, de registrar essa festa, tá? Escrito aproximadamente em 460 a.C., e o propósito central é isso aí, é duplo, é registrar a instituição da festa do Purim e manter viva para gerações posteriores a lembrança do grande livramento do povo judeu no reinado de Assuero, que quase, né, tentaram exterminar o povo de Deus. Mas aqui nós temos outra lição: ninguém, nem o inferno, nem ninguém tem condições de exterminar e acabar com o povo de Deus. E na nossa época nós temos ainda muito mais certeza disso. Por quê? Porque Jesus disse, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, irmão, e lá no capítulo 19 de Apocalipse, verso 7, a partir do verso 7 por ali, se não me falha a memória, você vai ver a grande visão de João, né, das bodas do Cordeiro, ou seja, a igreja vitoriosa. Então, irmão, ninguém consegue exterminar o povo de Deus. Bom, a escolha de Esther como rainha da Pérsia, conforme narrado nos capítulos 1 a 4 do livro de Esther, é um evento notável que reflete a providência divina e a forma como Deus age através de circunstâncias aparentemente naturais. Após a deposição da rainha Vasti, né, que nós conhecemos a história, né, o rei está dando uma grande festa, muitos dias bebendo, e de repente num dia lá o rei manda chamar a rainha, que era a rainha Vasti. Ela se nega em comparecer na presença de Deus, do rei Assuero durante o banquete, e aí, né, ficou feio e ela foi acabando sendo tirada da sua posição de rainha. Tá? Então, como diz aí, foi ordenado que jovens virgens de todo o reino fossem reunidas para que o rei escolhesse uma nova rainha. Né, a rainha Vasti foi tirada da sua posição, precisaria-se, né, colocar outra no lugar. O que foi que aconteceu? Só poderia ser moça virgem, então reunir as moças bonitas do reino, para que o rei Assuero pudesse ver e escolher, né, uma nova rainha. Tudo isso aí no capítulo 1, do verso 10 ao 22, e do capítulo 2, de 1 a 4. Esther, uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu, foi uma dessas jovens, né, que foi se apresentar lá. A beleza de Esther, aliada à sua graça e sabedoria, a tornou favorita aos olhos do rei e de Hagai, que era o eunuco responsável pelo harém, que prontamente cuidou para que ela recebesse os melhores tratamentos. Né? Naquele período havia, né, um tratamento, banhos de rosas e uma série de procedimentos para que a moça ficasse bonita e tal, para se apresentar ao rei. Mas a gente vê que tudo isso aí Deus está no controle. Deus sabia que ia acontecer, Deus foi controlando e conduzindo a história, porque Deus conduz a história, meu irmão, minha irmã, do jeito que Ele quer. Vamos lá. Outro ponto crucial foi a orientação de Mardoqueu para que Esther não revelasse sua identidade judia. Isso é interessante, né, irmãos? É como que se Deus já estivesse trabalhando no coração de Mardoqueu, né? E ele foi lá e falou, não fale da sua origem,
da sua identidade. Essa instrução demonstrou prudência, pois naquele momento poderia ter havido preconceitos que inviabilizassem sua sucessão. Até porque, irmãos, o povo judeu, o povo israelita, os hebreus, assim como a igreja, sempre foi muito odiado, muito rejeitado. Por quê? Porque era um povo monoteísta, um povo que não adorava outros deuses. E nesses períodos, o monoteísmo era um negócio para eles, deixa eu ver a palavra, impensável, né? Porque eles eram pagãos politeístas, adoravam muitos deuses. E o judeu sempre foi, não, nosso negócio é só com Deus, só com Jeová. Tem outro Deus, não tem ninguém. E isso sempre causou, uma indisposição entre outros povos e Israel, assim como hoje muitas pessoas, não gostam muito de crente. Bom, a submissão de Ester às instruções de Mardoqueu e sua postura humilde conquistaram a confiança de todos ao seu redor. Além disso, a narrativa destaca que Ester encontrou graça diante do rei Assuero, o que resultou em sua escolha como rainha. Capítulo 2, verso 17, quando ela se apresenta, o rei se engaçou com a Ester, escolheu ela para ser a substituta de Vasti. A combinação de fatores humanos e divinos evidenciam que sua posição não foi um mero acaso, mas parte do plano de Deus para salvar o seu povo. Por fim, a escolha de Ester como rainha abriu caminho para que ela desempenhasse um papel fundamental na preservação do seu povo. Quando Amã, oficial persa, tramou a aniquilação dos judeus, Mardoqueu apelou a Ester para interceder junto ao rei. Como é que aconteceu isso aí? Os irmãos sabem que Mardoqueu era um oficial. E quando Mardoqueu passava, todo mundo se prostrava, E o Mardoqueu, um judeu, ele jamais iria se curvar diante de um homem, porque ele conhece o verdadeiro Deus, e o verdadeiro Deus ensinou a que não se prostrar diante de homem nenhum. E ele seguiu, ele foi firme nas suas convicções. O que aconteceu? O Amã ficou doido, porque geralmente os soberbos são assim mesmo, quando não se prostram diante da sua soberba, eles ficam muito bravos, não aceitam. E foi o que aconteceu com Amã. E conforme o Mardoqueu não deu muita trela para o Amã, se curvando, o Amã arquitetou um plano para aniquilar os judeus. Ele vai até o rei e fala: "Ô rei, tem um povo aqui que eles não obedecem, eles são contra os nossos deuses, as nossas leis, que se faça um decreto para no dia tal, que se destrua esse povo." E o rei, sem pensar, é uma coisa terrível, o rei vai lá, assina: "Não, toma o meu anel aí, faz do jeito que você quiser", sem saber que aquele era o povo, o povo da rainha, de onde a rainha havia vindo. Perdão. Bom, embora inicialmente hesitante, Ester assumiu seu papel com coragem e fé, mostrando que sua elevação à realeza não era para benefício pessoal, mas para cumprir um propósito maior. Coisa linda é isso, Quando a gente entende que Deus está fazendo certas coisas na nossa vida, porque Ele tem um propósito maior, E como a palavra diz, Deus, através do profeta Isaías: "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, Os meus pensamentos são muito mais altos, muito melhores do que os vossos pensamentos."
No começo a Esther ficou meio assim, né? Porque naquela época não podia sair assim, ó, dá licença aí, entrar na presença do rei. Tinha todo um ritual, né? Tinha toda uma formalidade, né? Então, tudo isso trouxe um pouco de receio, né? Mas aí, Esther, Deus dá uma estratégia, ó, vai jejuar, pede para todo mundo jejuar, e foi essa estratégia que ajudou com que ela conseguisse reverter a situação. Mas vamos lá. Assim, a escolha de uma órfã judia como rainha da Pérsia é um testemunho do cuidado providencial de Deus e de como ele capacita os seus para tarefas específicas. Então, quando nós lemos o livro, né, e hoje nós temos toda a narrativa completa, a gente vê mesmo realmente que ali estava sendo o cuidado de Deus para com o seu povo. O Deus que é onisciente, que já conhece todas as coisas antes que elas aconteçam, já prevendo, já sabendo dos acontecimentos que se seguiriam, né? Ele já providenciou de forma específica. É assim que Deus faz, né? Deus tem os seus propósitos, Deus conhece todas as coisas. Nós somos limitados, nós não entendemos muitas vezes as coisas, né? Mas Deus entende, Deus compreende, e na sua excelsa, né, compreensão, Ele vai agindo conforme é necessário. Agora, nós temos também que estar ligados e reconhecer, né, essas formas que Deus trabalha, como Ele age, para que a gente, né, não atropele as coisas quando Deus está agindo, né? E foi o que aconteceu com Esther. Ela não atropelou, ela, né, se manteve fiel, jejuou, orou, colocou o povo para fazer os mesmos, até as suas servas ela botou para jejuar, e Deus foi abrindo os caminhos e aplainando e acertando a situação. Bom, a perspicácia da rainha Esther em favor dos judeus. Nos capítulos 5 a 7 do livro de Esther, vemos como a inteligência, sabedoria e coragem de Esther foram ferramentas fundamentais nas mãos de Deus para salvar o povo judeu. Veja só, né? Ela sabia do decreto, ela sabia quem que incitou o rei a dar o seu anel e a permitir, foi o Amã. Aí o que ela fez? Deus deu uma estratégia, ela falou: Amã, eu vou dar uma festa só para você e para o rei, né? Para o rei, e só você está convidado. Aí o Amã chegou em casa flutuando, olha, a rainha vai fazer uma festa, né, para o rei e só convidou eu. Olha que posição, olha onde eu estou. Meu Deus do céu. E ele havia mandado construir a forquinha lá, porque ele falou: vou enforcar o Mardoqueu ali. Mas, irmão, Deus sempre reverte as coisas, né? Veja que lá no Egito, Deus mandou matar todas as crianças, né? Mas uma criança, né, ela foi liberta e foi tirada das águas, e ela acabou na mesa do próprio faraó, foi criado pelo próprio faraó, e foi o homem depois que Deus levantou para tirar o povo. Então veja como Deus ele é maravilhoso em mudar a situação, né? Às vezes a coisa parece estar tudo perdido, né? Mas Deus fala: não, eu tenho um propósito, eu tenho servos que obedecem a minha palavra, seguem as minhas instruções. Então Deus sempre faz assim. E ainda hoje, até em situações particulares, aqui Ele está salvando um povo inteiro, né? Que é o seu povo. Mas Deus age em situações particulares, em famílias e em diversos outros contextos também, da mesma forma. Bom, então vamos lá. Ao saber o decreto de extermínio emitido por Amã, Esther decidiu interceder junto ao rei Assuero, mesmo ciente do risco de vida, pois entrar na presença do rei sem ser chamada poderia resultar em morte. Esther demonstrou perspicácia
ao não agir de forma precipitada, em vez de expor imediatamente a petição, ela convidou o rei e Amã para um banquete, criando um ambiente favorável e conquistando a atenção do rei. Sua abordagem estratégica e calma foi essencial para preparar o terreno. Olha que lição linda, né? Ao contrário, por exemplo, do rei Saul, né, que quando combinou com Samuel, Samuel iria chegar, fazer o sacrifício para que eles pudessem sair à guerra, né? Deu os dias certos e o dia estava passando, o povo começou a dispersar. O Saul, o que ele faz? Me traz o sacrifício. Fez o sacrifício, acabou de fazer o sacrifício, o Samuel chega e fala: o que você fez, rapaz? Nós combinamos dias aprazíveis, e o senhor não chegava, eu me fui forçado a fazer porque o povo estava aí, né, se espalhando. Aí Samuel falou: rapaz, Deus tem tanto prazer em que se obedeça a sua palavra, porque melhor, né, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, no caso de Saul, você percebe a precipitação e o resultado que ela traz, né? A precipitação só traz resultados, né, desfavoráveis, desagradáveis. Agora, a calma, né, e esperar o momento certo, agindo com sobriedade, né, traz resultados maravilhosos, como foi no caso, né, da Esther, que foi estratégica e calma, que isso foi essencial. Então, nós temos uma lição importante aqui, né? Nada de precipitações em todas as áreas e relações da vida. Vamos procurar a calma, né? A calma, a orientação de Deus. Bom, no segundo banquete, né, teve o primeiro, depois o segundo. Esther revelou com sabedoria e emoção sua verdadeira identidade como judia e denunciou a trama de Amã contra o seu povo, né? 7, de 3 a 5. Ao apontar Amã diretamente como inimigo, Esther não apenas protegeu os judeus, mas também evidenciou sua lealdade ao rei, mostrando que o decreto maligno de Amã era uma ameaça indireta à própria rainha. O impacto de sua revelação levou o rei Assuero a agir imediatamente, ordenando que Amã fosse executado, olha só, na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Olha como Deus é tremendo, irmão. Olha como Deus é tremendo. Às vezes o inimigo da nossa alma, aí ele trama, mas é sempre ele que cai nas armadilhas, né? Bom, a inteligência de Esther em escolher o momento e as palavras certas destaca seu papel crucial no plano de Deus para a libertação do seu povo, que tinha dia e hora marcada para ser atacado e ser exterminado. Olha como Deus é especialista em virar cativeiros, né? Bom, vamos aí a uma aplicação. A história de Esther nos ensina sobre a importância de confiar na soberania de Deus. Está passando por um momento difícil, não está compreendendo? Calma, calma, né? Deus está agindo, né? E ao mesmo tempo em que usamos a sabedoria que Ele nos concede para agir em situações difíceis. Esther não apenas orou e jejuou, mas também utilizou a inteligência e estratégia para alcançar o resultado desejado. Assim somos lembrados de que Deus age através de nossas habilidades, coragem e planejamento e que podemos fazer a diferença quando colocamos nossa confiança nele, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Então, olha que lição teológica importante, né? Nós estudamos, né, e sabemos que um dos atributos incomunicáveis, né? Porque Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis.
Eu já falei isso em aula, mas vou repetir para você guardar bem. Atributos incomunicáveis. O que é isso? São atributos que só Deus tem, mais ninguém. São eles: onipotência, onisciência. Onipotência é a soberania de Deus, né? Onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, imutabilidade, né? São atributos que só Deus tem, por isso são chamados atributos incomunicáveis. Contudo, Deus também tem atributos comunicáveis, que são atributos que Deus tem e que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, também temos. Por exemplo, amor. Deus ama, nós podemos amar. Misericórdia. Deus é misericordioso, nós podemos ser misericordiosos também. Bondade. Deus é bondoso, nós podemos também ter bondade na nossa vida, né? Perdão, né? Deus é perdoador, nós também podemos ser perdoador. Então tem diversos atributos morais que Deus tem, que a gente chama de atributos também comunicáveis, que Deus tem e nós temos também, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, confiar na soberania de Deus, nós precisamos muito disso, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, né? Então, a gente aprende uma teologia, Deus é soberano. Tá? Então eu sei isso intelectualmente, só que isso, dessa intelectualidade que está registrada em mim, ela passa e tem que se tornar uma convicção de fé. Opa, aí aprofundou, né? Então é isso que tem que acontecer dentro do estudo teológico. Essas lições que nós aprendemos acerca de Deus, elas têm que produzir em nós fé, produzir em nós essa confiança, né? Aí sim, aí estamos construindo uma fé solidificada na revelação da palavra e ao mesmo tempo sendo desenvolvida numa fé mais sólida, né? E não uma fé de qualquer coisa, não, uma fé solidificada na palavra de Deus. Bom, e outra coisa, agir, né? Usarmos sabedoria que o próprio Deus nos dá. Deus nos dá sabedoria para nós agirmos, irmão. Então, sabedoria que Ele nos concede para agir em situações difíceis. Esther não apenas orou e jejuou, ela fez a parte dela, mas também, né, utilizou a inteligência e a estratégia, né, que o próprio Deus colocou no coração dela para alcançar o resultado desejado. Assim somos lembrados de que Deus age através das nossas habilidades, coragem e planejamento. O que podemos fazer a diferença quando colocamos nossa confiança nele, mesmo nas situações desafiadoras. Muito importante isso. Aí, né, depois de tudo que aconteceu, a lei, né, dos medos e persas, elas não poderiam ser revogadas. Então o rei teve que fazer um outro edito, né, e o edito foi que os judeus teriam, né, poderiam se defender de todos aqueles que fossem atacados naquele dia que estava reservado para que eles fossem exterminados. Então o rei faz o edito favorável do rei, autorizado por influência de Esther e Mardoqueu, foi um marco na proteção do povo judeu. Após a queda de Amã, o rei permitiu que um novo decreto fosse emitido, dando aos judeus o direito de se defenderem contra os seus inimigos. E é lógico, né, que aqueles que tentaram, né, se deram mal, porque eles se defenderam, e além de ter a defesa, né, própria humana, física, a defesa do próprio Deus que defende o seu povo. Bom, esse decreto não apenas anulou os efeitos do edito anterior, mas também trouxe um sentimento de segurança e dignidade ao povo judeu, que se preparou para o confronto com coragem e determinação. A atitude correta de Esther, aliada à sabedoria de Mardoqueu, demonstrou como a fé e a ação, olha aí, a fé e a ação, outro ensino teológico importante, a fé e a ação,
né? Não dá para só ter fé. Tenho fé, mas não tenho ação, também fica difícil, né? E nós estamos aí sempre dizendo, e nós ouvimos muito em pregações, Deus faz a parte dele, a parte que me cabe eu tenho que fazer. Por isso que nós vemos nessa história que a fé e a ação foram responsáveis, né? A fé e a ação responsável podem transformar situações diversas em vitórias. Então, esse também é uma grande lição teológica que nós podemos extrair deste livro de Esther, tá? E é importante você ler o livro para isso ficar mais claro e vívido. Como eu falei, você não vai encontrar o nome de Deus no livro de Esther, mas a ação de Deus é do início ao fim, ela é percebida claramente. Bom, no dia marcado para o extermínio dos judeus, os inimigos do povo de Deus foram derrotados, a proteção divina ficou evidente na forma como os judeus prevaleceram, mesmo em desvantagem numérica, resultando na destruição dos seus adversários e na consolidação de sua segurança. Essa vitória, celebrada posteriormente na festa do Purim, destaca como Deus age por meio da obediência e coragem dos seus servos. Da mesma forma, Deus também realiza isso hoje. Esther, com sua postura de intercessor e líder, foi uma peça-chave na preservação do seu povo, mostrando que ações justas e guiadas pela fé podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Glória a Deus, né, irmãos? Então nós observamos aí, né, nesses livros históricos, na história de Israel, desde a sua conquista, né, no livro de Josué, até agora o retorno do povo, né, do cativeiro, sendo que o livro de Esther está ali entre o livro de os acontecimentos ali entre Esdras e Neemias. Então nós observamos aí que essa é a trajetória e a história, né, do povo de Deus. Que Deus vos abençoe e que você possa tirar grandes lições para sua vida, lições importantes que não fiquem somente na teoria, mas que sejam verdadeiramente práticas, né? Porque a teologia é como eu disse, primeiramente a gente se aplica a teologia à vida pessoal, aí depois a gente está mais apto a transmitir esses ensinamentos. Que Deus os abençoe, boas férias e até o ano que vem, né? Se Deus quiser, se Jesus não vier buscar-nos coletivamente ou, né, individualmente, nós estaremos retornando com o nosso curso aí no JK. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima.